Vibe Mundial FM. Gente, eu vim falar sobre comportamento, né? Como mudar um comportamento, como chegar onde você deseja. Vamos entender uma coisa muito importante, né? Por que nós temos que mudar? A gente precisa entender o seguinte: a gente precisa mudar aquilo que a gente vem fazendo para a gente se tornar aquilo que a gente deseja. Isso significa que para fazer isso, você tem que abrir mão de quem você vem sendo, de quem você sempre foi. Porque esse você aí é esse você que faz as coisas sempre de um determinado modo, de uma determinada maneira, que sempre atinge o mesmo resultado. Então, o que acontece? Quando nós fazemos tudo igual, a gente vai ter sempre o mesmo comportamento. E o mesmo comportamento não muda a vida. Agora, se a gente mudar o comportamento, o resultado muda a nossa vida. Então, se tornar aquilo que você deseja ser é o X da questão. Para que isso aconteça, você tem que aprender a dominar a si mesmo. Não dá para fazer de outro jeito. Dominar a si mesmo significa muita coisa, né? Então, você precisa se alinhar emocionalmente falando, entender onde estão as suas crenças, quais crenças são importantes manter, quais você precisa descartar, entender principalmente as suas referências. Quem foram as pessoas que cuidaram de você quando você era criança? Quem foram as pessoas que conduziram você para sua vida? Ou não, né? Muita gente nem foi conduzida e está aí empurrando a vida com a barriga. Então, quando a gente entende quem eu me tornei, a gente pode, a partir disso, olhar para aquilo que falta. Quando você começa a entender o que falta, você começa a corrigir, porque você percebeu onde é o ponto que você tem que mexer. É por isso que quando a gente chega para uma pessoa e fala assim, olha, você tem que mudar, e a pessoa ainda não está atenta àquilo, ela não percebeu por si mesma, aquilo que você fala para ela não faz sentido nenhum. E quando não faz sentido, a pessoa não faz. Agora, quando a gente quer muito uma coisa, o que acontece? Você faz. Você coloca aquilo como prioridade. É que nem, por exemplo, quando você quer comprar uma coisa que você botou na sua cabeça que você precisa daquilo. Você arruma um jeito. Você paga em milhões de prestações, enfim, você dá um jeito de ter aquilo. Porque você percebeu, você teve uma percepção de que você precisa daquilo. Então, o que você precisa entender é o seguinte: para mudar a sua vida, o seu comportamento tem que mudar. Porque o seu comportamento, esse comportamento que você tem hoje, que é liderado pela sua personalidade, que foi formatada pela vivência que pelas vivências que você teve até hoje na sua vida, fazem você chegar num determinado nível. Então, eu te pergunto, esse nível é um nível que você deseja ou você quer ir além, né? Ontem eu estava falando lá com uma moça, lá na Oca Shalom, onde nós fizemos lá a cerimônia de ayahuasca, e eu disse para ela o seguinte, eu falei, olha, eu percebi uma coisa em você. Você precisa entender que o seu comportamento, ele está sendo liderado por aquilo que você aprendeu, pelas referências que você teve. E você é uma pessoa que quer muito ir além, você quer passar de fase, você quer fazer coisas além daquilo que você conseguiu fazer, além daquilo que as pessoas que estão à sua volta fizeram. Mas, para que você consiga fazer isso, o seu comportamento tem que ser diferente dessas pessoas e daquilo do seu próprio, né? Daquilo que você vem fazendo. Por quê? Porque você, fazendo dessa forma, você sempre consegue esses mesmos resultados. Para ir adiante, você tem que expandir, você tem que buscar mais conhecimento. Isso significa realmente ir atrás, entender o que falta. Então, quando você muda o seu comportamento, você consegue fazer coisas que você não vinha fazendo. Então, uma das coisas que mais acontece ali no consultório é quando as pessoas vêm e falam assim para mim, Cris, eu preciso tirar a trava. Eu sinto que eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo. Então, a pessoa está presa a uma memória emocional que vem dessa referência que ela teve lá na infância ou durante a vida dela. Essa memória emocional, para aquela pessoa, é como se fosse uma segurança. Ela faz daquele jeito porque aquele jeito é o jeito conhecido. Se você apresenta para uma pessoa um jeito muito desconhecido para ela de fazer algo, ela vai negar. Tem uma conta, digamos assim, que a gente faz, para entender, que geralmente uma pessoa começa a mudar
ela consegue mudar em torno de 5%. Isso é pouco. Para que a pessoa consiga mudar mais e realmente fazer uma diferença na vida, ela teria que mudar em torno de 60% do comportamento dela. Mas a pessoa não consegue mudar se ela estiver presa às ideias e sensações de que ela não pode, de que ela não merece. E é nessas sensações que eu trabalho. Então, as pessoas chegam, elas querem pular, né, de fase, elas querem fazer coisas maiores, elas querem ganhar mais, elas querem ter relacionamentos melhores. Para ter, por exemplo, um relacionamento melhor, a pessoa tem que se soltar, a pessoa tem que se desprender do passado, a pessoa tem que entender qual é o comportamento adequado pelas razões ideais e não pelas razões envolvidas, por exemplo, relacionadas à proteção. Muitas vezes a pessoa é super ciumenta, mas ela, no fundo, ela está tentando se proteger porque ela já perdeu lá atrás. Então, as razões estão erradas. Então, quando a pessoa entende qual o comportamento que ela tem que mexer, entende onde que está a trava, aí é possível mudar. E eu me especializei nisso. Eu tenho um método que chama-se Método Long, onde eu me especializei em tirar travas emocionais. Eu trabalho com a base toda da epigenética, me especializei nisso. Ano passado fui, inclusive, lá para os Estados Unidos, fiz uma especialização sobre isso. E eu criei esse método onde você vai criar a possibilidade, isso é inclusive um caminho neural, para que você consiga finalmente ter aquele comportamento que você precisa ter e que você não consegue, né? Se a gente começa a entender um pouquinho mais sobre essas bases, a gente começa a entender o seguinte, que uma pessoa que vai além, ela se permite ir além. Para que ela se permita ir além, ela tem que se soltar, né, literalmente se desprender daquilo que faz ela ficar no limite, que tem a ver com esse conhecido, com essas referências dela. Então, é um processo, assim, muito interessante de transformações. Inclusive, eu fiquei muito feliz que teve uma moça que foi ontem lá na Oca trabalhar uma questão lá numa dúvida que ela estava, e essa moça, ela veio fazer algumas sessões comigo, ela é de outra cidade, ela veio de longe, ela fez algumas sessões comigo há alguns anos atrás, mais ou menos uns 3 ou 4 anos, e ela não conseguia dirigir. E ela foi de carro, gente, sozinha ontem. Nós dormimos lá, né, porque nós estamos fazendo um acampamento lá com a ayahuasca. E hoje a gente conduziu ela até a Imigrantes, aí ela seguiu, né, no caminho dela, na estrada dela. Olha que legal, gente. Ela antes achava que não era possível, porque ela estava presa a uma memória emocional que fazia ela entender que ela não conseguia, que ela não era capaz de fazer isso. E essa incapacidade que ela sentia estava relacionada a uma vivência que ela teve lá na infância com a família dela. Vibe Mundial.